Gravação. Isso quer dizer que nós estamos sendo gravados. Pronto. Bom, gente, então, inicialmente, cumprimentar a todos, agradecer por todos poderem estarem aqui presentes na nossa aula, né? Eu vou manter a mesma sistemática das aulas anteriores, ou seja, fazer uma aula de em torno de 1h30 a 2 horas. Talvez hoje seja um pouco menor, dependendo da minha vontade, vamos ver. Tá? Mas às vezes não, às vezes eu me empolgo demais, aí fica complicado. Mas tenta fazer uma aula menor aí e principalmente e especialmente vou manter esse sistema de deixar um arquivo do Word aqui de tela principal compartilhada, que eu espero que vocês estejam vendo. Estão vendo? Estão vendo? Tá, então tá. Que vai servir mais ou menos como o nosso quadro, né? A nossa lousa, né? Como dizem os antigos, os quais eu me incluo, para a gente ter mais facilidade então, de acompanhar a aula, tá? Então, códigos civis em mãos e vamos lá, então, para dar continuidade à nossa aula de direito das obrigações, tá? Então, eu vou fazer uma breve síntese do que a gente tratou na aula passada, tá? Para que a gente possa, então, entrar na matéria nova. O que a gente viu na aula passada? No início da aula passada, eu comecei a diferenciar para vocês o que seria obrigação. Não obrigação num sentido geral, mas a obrigação num sentido explicitamente jurídico. E a gente começou a fazer uma distinção entre a obrigação enquanto dever social, tá? E a obrigação enquanto dever jurídico. Basicamente, o que diferenciava a obrigação enquanto dever social da obrigação enquanto dever jurídico era o fato de que as primeiras, tá? Obrigação enquanto dever social, elas tinham uma sanção, mas essa sanção não era organizada. Deixa eu formular isso aqui melhor, não era organizada por uma instituição, uma comunidade especial, que é o Estado, tá? Então, a sociedade, no caso do dízimo lá, a pessoa dentro da comunidade religiosa dela, ela até pode sofrer algum tipo de sanção por não recolher o dízimo, tá? Mas o Estado, essa sanção jamais vai ser uma sanção estatal, tá? Por quê? Porque se trata meramente de uma obrigação social. Tá? Por outro lado, a obrigação enquanto dever jurídico, aí ela não, ela tem uma sanção que é imposta pelo Estado, uma sanção estatal. Esse é o elemento principal para diferenciar uma da outra. Tá? Mas eu disse, olha, não basta a gente dizer que a obrigação enquanto dever, a obrigação, objeto do nosso estudo, é a obrigação enquanto dever jurídico. Não basta por quê? Porque a gente, se a gente for observar, existem obrigações, deveres jurídicos, que se impõem a pessoas indeterminadas, tá? Essas obrigações não são da mesma natureza da obrigação que a gente vai estudar aqui no decorrer dos nossos encontros, que é a obrigação civil. Tá? A obrigação civil nada mais é do que aquela obrigação que cria um vínculo jurídico entre pessoas específicas, pessoas determinadas. É aquele vínculo jurídico que a gente comumente, mas não só, vê nos contratos, tá? Nas relações de direito privado. E aí, a partir disso, eu fiz uma distinção para vocês, localizei, eu disse, olha, e espero que vocês não tivessem dúvida disso, porque estão estudando Direito Civil 3, né? Que o direito das obrigações ele faz parte, tá? Do direito civil, do direito privado, tá? Faz parte do direito privado, consistindo, inclusive, de um ramo específico desse direito privado, que são os direitos patrimoniais, tá? Os direitos patrimoniais. E daí a gente começou a montar, tá? A partir daquela fala que eu fiz inicial, né? A gente passou a montar, a gente passou a trazer aqui a distinção ou as distinções entre o direito real, que é o direito de alguém sobre determinada coisa, tá? Do direito pessoal, que é o direito de alguém em relação a outra pessoa, tá? Direito de alguém em relação a outra pessoa. E a gente viu que, quanto ao modo de aquisição, né, uma obrigação se adquire por meio de um contrato. Quanto ao, não só o contrato, mas especificamente o contrato, na manifestação de vontade, vamos dizer assim, talvez seja mais... Se bem que a tradição
né, e o registro também são manifestações de vontade. Bom, a gente ressaltou lá, então, as características que eu acho que são as principais do direito obrigacional, do direito pessoal. Quais são? Primeiro, tá? Relatividade. O que é a relatividade? É o fato de que um contrato, ao contrário de um direito real, só vale entre as partes. Tá? Segundo, que a obrigação, tá? A obrigação, ela se adquire, tá? Pelo contrato. Tá? Que existe uma coisa chamada liberdade contratual, liberdade de contratar, tá? Que eu posso criar formas de contrato que não estão especificadas em lei. Tá? A gente tem também a ideia de que a obrigação é um vínculo transitório. Tá? Por quê? Porque tão logo haja o seu cumprimento, a obrigação se extingue. Ao contrário do direito real, do direito de propriedade, por exemplo, em que a gente chama que é um direito perpétuo. Né? E a gente traçou vamos dizer assim, esses elementos diferenciadores, né, dessas duas espécies de direitos civis, direitos patrimoniais. Então, quanto ao objeto, né, o objeto fica óbvio, objeto, direito real, uma coisa, direito sobre uma coisa, ius in re, tá? E não ius ad re, tá? Então, o que é o direito pessoal? O objeto do direito pessoal é o direito a uma prestação, a uma conduta, tá? Eu acho que é isso. Basicamente, a gente trabalhou com esses conceitos aí. E aí, por fim, e vocês depois me digam se eu estou errado, a gente acabou aqui falando das situações híbridas, né? Então, que a gente começou a falar sobre aquelas situações em que, vamos dizer assim, os institutos de direito real e direito pessoal, eles se mesclam, né? E a gente falou, então, das garantias reais, as garantias reais, a gente falou da obrigação próprio terreno, aquele nome esquisito, mas é obrigação próprio terreno, e a gente falou da obrigação de eficácia real. Tá? Então, esses aqui, basicamente, foram os temas da nossa aula passada. Tá? Bom, qual é o nosso objetivo na aula de hoje? Já vou mostrar aqui pelo quadro aqui. Nosso objetivo, então, hoje é falar sobre o conceito de obrigação. A gente vai botar aqui, ó, vou até mudar isso aqui, vai ser um conceito tradicional de obrigação. Nós vamos falar sobre a estrutura da relação obrigacional, demonstrando quais são os elementos que formam a obrigação e sobre as fontes das obrigações. Tá? Se der, a gente vai falar também dos princípios do direito obrigacional. Aí depende do ritmo que a aula seguir. Perfeito? Então, vamos lá. Vamos começar com o conceito de obrigação. Eu sempre gosto de dizer, vou voltar lá para o conceito de obrigação, em cima. Eu sempre gosto de dizer que, ao contrário, por exemplo, de direito de família, direito de trabalho, a própria responsabilidade civil, né, outros ramos, direito do consumidor, outros ramos do direito privado, né, e do direito como um todo, direito constitucional, por exemplo, tá? O direito às obrigações é um direito embolorado, tem mofo. Tem mofo por quê? Porque o conceito de direito às obrigações é basicamente o mesmo desde as Institutas de Justiniano, tá? Lá, sei lá, século X depois de Cristo, tá? Desde as primeiras codificações que foram feitas lá no direito romano ainda, os digestos, as discussões profundas, né? Que tentaram pela primeira vez, então, sistematizar isso que a gente conhece hoje como direito romano. E lá tinha, então, essa classificação, esse conceito de obrigação que dizia assim, ó, obligatio est iuris vinculum, cui necessitate ad stringirmo ali cujo solvende, rei, secundo nostri civitis jura. Olha que bonito eu falando latim, chique, né? É muito bonito. Bom, basicamente, tá? Esse conceito quer dizer o seguinte, ó, obrigação é vínculo jurídico, tá? É vínculo jurídico, tá? Obrigação é vínculo jurídico. Eu não consigo ficar ao mesmo tempo no slide aqui. Vínculo jurídico. Vínculo jurídico, tá? Que que nos obriga
alguma coisa segundo o nosso direito, tá? Segundo segundo as normas da nossa cidade, mais ou menos assim, tá? Então, obrigação, tá? É um vínculo entre duas ou mais pessoas, e aí vem o conceito, tá? Obrigação é um vínculo transitório entre duas ou mais pessoas que tem por objeto, tá? Que tem por objeto a realização de uma prestação, tá? Que tem por objeto a realização de uma prestação, tá? Cujo o cumprimento da realização da prestação, tá? Cujo cumprimento está garantido, tá? Está garantido por uma sanção patrimonial. Então, vínculo transitório entre duas ou mais pessoas, tá? Eu esqueci agora a outra parte ali que tinha, alguém me lembra aí, por favor? Cujo objeto, lembrei, cujo objeto consiste na realização de uma prestação, tá? E cujo cumprimento é garantido por uma sanção patrimonial. Essa basicamente é a ideia de obrigação, tá? O Código Civil Português, lá no artigo 397, o Código Brasileiro não faz isso, tá? O Código Brasileiro, e eu acho que até fez bem nisso, tá? O Código Brasileiro, ele não no direito das obrigações, ele opta por não trazer conceitualizações, tá? Mas no Código Civil Português, vocês vão encontrar lá, ó, obrigação é vínculo jurídico, artigo 397, obrigação é vínculo jurídico por virtude do qual uma pessoa fica adstrita para com a outra, a realização de uma prestação, tá? A realização de uma prestação, tá? Bom, então, basicamente, essa é a ideia de obrigação. Vínculo jurídico transitório entre duas ou mais pessoas que tem por objeto, tá? Que tem por objeto a realização de uma prestação, a gente vai entender daqui a pouco o que é prestação, tá? Cujo cumprimento é garantido por uma sanção patrimonial. Eu vou rapidamente aqui destacar alguns pontos, tá? Que eu acho que são importantes. Então, a primeira coisa que é um vínculo transitório. Vínculo transitório por quê? Porque a finalidade da obrigação é ser cumprida. E logo que ela seja cumprida, que é o que a gente chama de adimplemento, acontece a sua extinção. Por isso que o vínculo é transitório. Ora, o vínculo, a relação entre essas duas ou mais pessoas dura por quanto tempo? Ora, dura até que haja o cumprimento da obrigação. Tá? Essa é a primeira ideia que eu queria destacar com vocês. Tá? A segunda ideia também, que depois eu vou trabalhar melhor, é a ideia da sanção patrimonial. Ora, então, o que garante que eu cumpra uma obrigação é o fato de que eu sei que se não for cumprida a obrigação nos termos estabelecidos no contrato, né, o credor ele vai ter direito de forçar o cumprimento ou ao menos exigir uma indenização pelo descumprimento da obrigação. Então existe aqui uma sanção sobre o patrimônio do devedor em caso de não cumprimento. Tá? Sanção patrimonial. A gente chama essa sanção patrimonial de responsabilidade patrimonial. A gente vai trabalhar depois esse conceito melhor, tá? Mas então, responsabilidade patrimonial. Tá? Essas são as duas ideias que eu quero que vocês, nesse primeiro momento, se atinem. Né? Além da questão de que é um vínculo entre duas ou mais pessoas, pessoas determinadas. Tá? Pessoas determinadas. Vínculo que só vale, que só tem eficácia, só tem efeito entre essas duas pessoas. Só elas estão vinculadas. Tá? Por isso que eu falei que o direito real é um direito universal, que pode ser oponível a qualquer pessoa, mas um direito pessoal, ou seja, um direito baseado num contrato, tá? Só vale entre as partes. Porque só as partes estão vinculadas àquele cumprimento da prestação. Perfeito? Tranquilo? Então tá. O que a gente vai fazer a partir de agora, no entanto, vai ser o seguinte. A gente vai pegar, então, esse conceito que eu disse para vocês, de obrigação, e a gente vai pegar cada um dos elementos que formam esse conceito e estudar eles individualmente. Tá? Ou seja, a gente vai analisar a estrutura da relação obrigacional. Bom, a obrigação, então, ela vai ser formada por três elementos.
Um elemento que a gente vai chamar de elemento subjetivo. Está escrito ali, mas eu vou repetir aqui. Elemento subjetivo. No nosso conceito, o elemento subjetivo corresponde às duas ou... Opa, não tem as duas ou mais pessoas. Tá? Esse é o elemento subjetivo. O segundo elemento vai ser o elemento objetivo, que é a prestação. Vou botar aqui, realização de uma prestação. Tá? E o terceiro elemento, a gente vai chamar de elemento imaterial, abstrato ou espiritual. Espiritual, que é o vínculo jurídico. Tá? Então, vejam só, esses são os três elementos de toda e qualquer relação obrigacional. Se faltar qualquer um desses elementos, tá, a gente vai estar diante de uma obrigação inexistente. Tá? Então, necessariamente, para que uma obrigação exista, é preciso que hajam partes, é preciso que haja uma prestação e é preciso que haja um vínculo jurídico entre as partes e a prestação que obrigue o devedor, tá, a cumprir a obrigação e dê direito ao credor de exigir o seu cumprimento. Perfeito? Essa aqui, então, é a primeira coisa que a gente tem que apontar. Tá? A gente vai, então, estudar agora cada um desses elementos de forma separada. O primeiro elemento, o elemento subjetivo, são as partes que compõem a relação obrigacional. Uma obrigação, para que ela possa existir, necessariamente precisa de, no mínimo, duas pessoas. Duas que vão ocupar polos distintos dessa relação obrigacional. Falar até, ao invés de sujeitos, né? Então, o elemento, ao invés de falar de elemento subjetivo, sujeitos, a gente devia falar que, na verdade, são polos. Né? Por quê? Porque eu posso ter mais do que uma pessoa ocupando esses polos. Eu posso ter mais do que um credor e eu posso ter mais do que um devedor. Tá? Pensa lá num contrato de empréstimo, de mútuo, empréstimo, coisa fungível. Né? Às vezes, tu tem lá o banco, que seria o credor desse contrato, né? Mas tu pode ter várias pessoas que no mesmo contrato assumiram a obrigação de restituir esse dinheiro, de devolver esse dinheiro, que são os devedores. Então, tem vários devedores, tá? Então, pode ter um contrato de compra e venda em que duas pessoas estão comprando uma casa de um vendedor, ou às vezes de dois vendedores, né? Então, é mais correto a gente falar em polos ao invés de sujeitos. Mas, tradicionalmente, a gente vai manter a tradição aqui de chamar de sujeito ativo e sujeito passivo. O sujeito ativo da obrigação, tá? O sujeito ativo da obrigação, a gente vai denominar de credor. Quem que é o credor? O credor, tá? O credor é quem tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação. Tá? Então, o credor é quem tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação. O devedor, o sujeito passivo, estou me adiantando aqui, o sujeito passivo, por sua vez, vai ser o devedor. Quem tem a obrigação de cumprir, ou de realizar, vou botar aqui, de realizar a prestação. Perfeito? Então, o sujeito ativo da obrigação é quem tem o direito de exigir o cumprimento da obrigação. O sujeito passivo da obrigação, então o devedor, é quem tem a obrigação de cumprir. Tá? Lembro vocês, não sei se falei isso na aula passada para vocês ou se falei para outra turma, em outra matéria, na verdade, mas lembrando que, por exemplo, quando tu entra num contrato, necessariamente tu é devedor. Tá? Pelo menos se tu tá no polo de ter que cumprir alguma prestação, tu é devedor. Devedor do quê? Daquela prestação. Tá? Então é correto. O cara tá me devendo, ele não cumpriu a obrigação, ele tá me devendo.
Tá claro? Ele permanece devendo porque ele não deu, enseja a extinção da obrigação. Mas a gente vai chamar essa pessoa, a partir do momento que ela não cumpre a obrigação, de inadimplente. Por isso a gente fala em cadastro de inadimplentes e não cadastro de devedores. Tá? Por quê? Porque devedores todos são. O inadimplente é o devedor que não cumpriu a obrigação no termo estabelecido, no prazo estabelecido. Tá? Então, essa é a primeira coisa que eu queria destacar aqui. Então, sujeito ativo, credor, sujeito passivo, devedor. Então, eu tenho um contrato de doação, por exemplo. No contrato de doação, artigo 400 não. Bom, deixa eu pegar aqui, ó. A gente vou usar ele depois de novo. A gente é o 538. Diz assim, ó. O artigo 538 do Código Civil diz assim, ó. Considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, contrato em que uma pessoa, por liberalidade, tá, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Tá? Aqui a gente vai ter, então, como credor. Ora, quem é o credor? O credor é quem tem o direito de exigir do doador a transferência do direito ou patrimônio estabelecido no contrato de doação. Perfeito? Quem é o devedor? O devedor é aquele que se comprometeu perante o donatário, tá? Na transferência do direito ou bem para o patrimônio dele. Tá? Então, quem tem direito e quem pode ser exigido a realizar uma determinada prestação. Perfeito? Tranquilo? Então tá. Sigamos. Tá? Tá sendo gravado, porque geralmente eu falar... Oi? Eu não entendi, Joana, boa noite. Oi, Joana. Fale. Eu não entendi muito bem essa questão que o professor falou ali de todo mundo é devedor. Ficou Todo meio... mundo está no contrato. Uhum. Por exemplo, olha só. O que é o devedor? O devedor é aquele que se obriga perante a outra pessoa a realizar uma determinada prestação. Perfeito? Tu foi lá e tu contratou um serviço de internet. Tá? Então, a partir do momento que tu contratou um serviço de internet, tu assumiu uma determinada obrigação na condição de devedor. Por quê? Porque todo mês, sei lá, no dia 15, obrigatoriamente tu vai ter que pagar por aquele serviço. Tu vai despender uma parte, vai despender um valor em dinheiro para poder continuar tendo aquele serviço. Então, tu é devedora. Perfeita? Tu vai ficar inadimplente, então, só no caso de tu descumprir essa obrigação. Então, a Joana, que no dia 15 não efetuou o cumprimento, não efetuou o cumprimento da obrigação, não realizou a prestação, tá? A que se obrigou, tá? Ela vai, então, passar a ser inadimplente. Uma devedora inadimplente. Mas o que eu quero ficar claro é que devedores, todos que estão num contrato obrigados a fazer algo ou a dar algo, tá? São. Tá? Beleza? Beleza, perfeito, professor. Tá. Então, não vou fazer minha piadinha aqui. Eu sempre faço uma piada de extremamente mau gosto nessa aula, nesse momento, mas não vou fazer hoje, vou evitar porque está sendo gravado. Depois, se as aulas voltarem presenciais, eu juro que eu conto para vocês. Não é uma piada, é só uma coisa de mau gosto mesmo. Olha só, quem é que pode ser sujeito de uma obrigação? Tá? Quem é que pode figurar, então, no polo passivo ou no polo ativo de uma obrigação? Mais ou menos eu já adiantei. Qualquer pessoa. Natural ou jurídica. Tá? Mas não é qualquer pessoa, também é qualquer pessoa capaz, ou seja, que esteja lá no gozo de suas capacidades. Menor pode fazer parte de uma relação obrigacional, desde que esteja devidamente representado ou assistido na forma estabelecida pelo Código Civil, sem problema nenhum. Tá? Mas a regra, tá, é que menor só, na verdade, essa é a regra mesmo, né? O menor só pode
fazer parte de uma relação obrigacional se ele tiver a sua incapacidade suprida pela representação ou assistência. Mas daí, vejam só, gente, e isso eu gosto de explicar para não causar equívocos, tá? Tem uma criança não tem agora, porque efetivamente nós estamos com as escolas fechadas, mas com certeza, estando numa situação normal, tem crianças de 10 anos que estão fazendo compras, tá, de bala, de refrigerante, de salgadinho, parece que não vende isso mais também, nas cantinas dos colégios que eles estudam. Ora, se trata de um contrato de compra e venda. Por que não se exige capacidade deles naquele momento? Por causa da simplicidade do negócio jurídico. Tá? Então, a regra é que essas pessoas naturais sejam capazes, possuam capacidade. Só que nesses negócios jurídicos simples, né? Vem ao absurdo, imagina, meu filho vai comprar um cachorro quente, né, na cantina do colégio, e o pai precisa estar presente para complementar a vontade dele. Né? Não faz sentido nenhum. Tá? Então, a gente tem que entender esse critério da capacidade do sujeito de forma meio temperada, levando em consideração exatamente o fato de que em negócio jurídico simples, talvez tu pode prescindir da capacidade, tá? Beleza? Então, pessoa natural ou jurídica capaz. Então, também pode ser sujeito de uma relação obrigacional entes, ou vamos botar aqui, vou botar entes despersonalizados. Despersonalizados. Ou seja, pessoas que não são pessoas. Eu posso ter obrigações com sujeitos que não são pessoas, no sentido de pessoa natural ou pessoa jurídica. Então, você já deve ter estudado lá aquelas universalidades de bens, de direitos, né? Bom, elas podem figurar, então, numa relação obrigacional. Como assim, professor? Um espólio. O que é o espólio? O espólio é o conjunto de direitos, de bens patrimoniais do decurso, do que morreu. Ele pode ser credor e devedor de uma relação obrigacional. Tá? A massa falida, que é o espólio da pessoa jurídica que faliu, tá? Também pode ser sujeito de uma relação obrigacional. Tá? Hoje em dia é difícil, porque todos os condomínios são pessoas jurídicas, mas condomínios não criados, não estabelecidos como pessoas jurídicas, tá? Que é possível também, tá? Eles podem ser parte de uma relação obrigacional, tá? Fugiu agora sociedades simples, sociedades irregulares, na verdade, não é sociedade simples, sociedades irregulares, tá? Também pode ser parte de uma relação obrigacional. Tudo isso. Então, a sociedade que não foi regularizada junta comercial, pode ser parte de uma relação obrigacional, sim, sem problema nenhum. Tá? Mas não é pessoa. Tá? Não é pessoa jurídica, tanto que os sócios vão responder, né, solidariamente pela dívida da sociedade. Tá? Bom, vou botar aqui só também entes despersonalizados. Também entes despersonalizados. Tá? Alguma dúvida até agora? Tudo tranquilo? Então tá. Pegar café, importante. Eu acho que vocês já perceberam que eu não vivo sem café. Bom, e se vocês observarem ali no nosso quadro, tem um negócio ali escrito assim: obrigação com sinalagma. Obrigação com sinalagma. O que é uma obrigação com sinalagma? Bom, gente, vamos começar aqui pelo princípio. Tá? Viu só? Às vezes, num determinado contrato, tá? Alguém, tá? Só uma das partes se obriga em relação à outra. É o caso do contrato de doação que a gente falou anteriormente.
No contrato de doação, olha só, considera-se doação o contrato em que uma pessoa, por liberalidade, transfere do seu patrimônio bens ou vantagens para o de outra. Então, no contrato de doação, eu tenho, tá, o doador, tá? O doador, tá? Que é o devedor, tá? Do que? Da coisa. E eu tenho também o donatário, que é o credor da coisa. Eu estou falando coisa aqui, mas pode ser direito também, tá? Perfeito? Esse é o contrato de doação estabelecido ali no artigo 583, desculpa, 538 do Código Civil, tá? O donatário, que é o credor, tá? O donatário, que é o credor da coisa, ele tem alguma obrigação em relação ao doador? Tem alguma obrigação? Eu posso dizer que o doador é credor de algo em relação ao donatário? Não, né? Até porque descaracteriza o contrato de doação, tá? Se existem contraprestações, tá? Então, essa é a ideia do contrato, tá? Do contrato de doação. O contrato de doação, então, vai ser o que a gente chama de obrigação simples ou sem sinalagma. Sinalagma. Escrevi errado. Sinalagma. Tá? Então, obrigação simples ou sem sinalagma. Agora peguem um outro contrato. O primeiro contrato típico estabelecido no Código Civil. Artigo 481. Tá? Contrato de compra e venda. Vou ler aqui para vocês o contrato de compra e venda. Pelo contrato de compra e venda, um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Então, eu tenho um dos contratantes se obriga a transferir o domínio de certa coisa. Então, esse que se obriga a transferir o domínio de certa coisa, a gente chama de vendedor. Tá? Vendedor. E o outro contratante a pagar-lhe certo preço em dinheiro. Esse que vai pagar o certo preço em dinheiro é o comprador. Agora tentem associar aqui o que eu estou falando. Tá? Tentem entender o que eu estou falando. O vendedor, ele é credor ou devedor nesse contrato de compra e venda? O que vocês acham? Devedor. Devedor? Ele é devedor do quê? Ele é devedor da coisa. Perfeito? Tá. Perfeito? Então, o vendedor é devedor da coisa. O comprador, então, ele é credor da coisa. Perfeito? Agora, deixa eu botar a Larissa aqui para dentro do nosso grupo também. Vamos aqui, continuando comigo. Mas o vendedor, ele só tem a obrigação de entregar a coisa ou ele tem direito de exigir algo em troca da coisa? Tem direito de exigir o pagamento. Né? Ele tem direito de exigir o preço da coisa. Preço. Tá? Então ele é o que também? Ele é credor do preço. Tá? E o comprador vai ser devedor do preço. Isso se chama contrato com sinalagma ou contrato sinalagmático. O contrato sinalagmático, tá, é aquele contrato que estabelece deveres mútuos para as partes. Tá? Estabelece deveres mútuos para as partes. Tá? A identificação desse contrato é fundamental porque se vocês forem estudar, e quando vocês forem estudar o Código Civil, a parte de contratos no semestre que vem, tá, com a professora Janaína,
vocês vão conhecer uma coisa chamada aqui, ó, exceção do contrato não cumprido. Está no artigo 476 do Código Civil, ó. Nos contratos bilaterais, que é o caso, contrato sinalagmático, nenhum dos contratantes, antes de cumprir a sua obrigação, pode exigir o implemento da do outro. Perfeito? Eu, comprador, não posso exigir a entrega da coisa se eu não paguei o preço da coisa. Eu, vendedor, não posso exigir a entrega do dinheiro sem ter entregado, sem ter feito a transferência da coisa. Tá? Isso é a exceção do contrato não cumprido, artigo 476 do Código Civil. Tá? E isso decorre do reconhecimento de uma obrigação ou de um contrato, melhor falar assim, contrato sinalagmático. Tá? Aquele contrato que pressupõe deveres mútuos e direitos mútuos também de ambas as partes. Tá? De ambos os polos da relação obrigacional. Tá certo? Beleza? Então tá. Eu vou só botar aqui, porque se eventualmente vocês... Então aqui é doação, contrato de doação, artigo 538 e seguintes, tá? E aqui, contrato de compra e venda. Gente, e assim, ó, às vezes tem certos alunos que olham com um pouco de admiração essa afirmação, né? O donatário é credor da coisa, né? O doador é devedor da coisa, né? Deixar claro, gente, que o contrato de doação é um contrato reconhecido pelo ordenamento jurídico brasileiro, tá? É um contrato que, uma vez entabulado, uma vez pactuado, tá? Ele é obrigatório para as partes. Pacta sunt servanda, tá? Os contratos, os pactos devem ser cumpridos, tá? E aqui não há que se falar em, não, eu fiz uma doação, agora não quero mais fazer. Não, já estou obrigado, tá? Então, ele vincula juridicamente as partes ao cumprimento da realização da prestação, tá? Beleza? Bom, vamos ao nosso segundo elemento, o elemento objetivo. O elemento objetivo, tá, da relação obrigacional é a prestação. Tá? É a prestação. O que é a prestação? A prestação, gente, tá, é a conduta, tá, é a conduta a que se obrigou o devedor. É a conduta a que se obrigou o devedor. E que é, estou criando um conceito aqui de cabeça, tá? E que é exigível pelo credor. O objeto da obrigação, falei isso na aula passada, tá? O objeto da obrigação, tá? Vai ser sempre uma ação ou omissão por parte do devedor. Uma ação ou omissão por parte do devedor. Tá? Por isso que eu falei na aula passada que a obrigação, pelo menos no direito brasileiro, ela gera no contrato de compra e venda, por exemplo, ela gera um direito à coisa, mas não um direito sobre a coisa. Porque eu tenho direito de exigir do devedor, do vendedor, o quê? A entrega da coisa. Tá? O contrato não me torna proprietário da coisa por si mesmo. Tá? Então, o que eu tenho direito é de exigir do devedor o quê? Que ele me entregue a coisa. Que ele realize uma ação. E aí, a partir da conduta, tá, da prestação, a gente vai diferenciar, então vamos botar aqui, ó, prestação, aqui, é igual conduta, tá? Que pode ser uma ação, tá? E aí eu vou estar diante de uma obrigação positiva, ou
uma omissão. Que aí eu vou estar diante de uma obrigação negativa. Tá? Uma obrigação negativa. As obrigações, e geralmente a gente consegue dividir essa conduta, tá, em 3 tipos de condutas. Uma obrigação que a gente chama de obrigação de dar, uma obrigação que é uma obrigação de fazer, tá? E um terceiro tipo de obrigação que é a obrigação de não fazer. Então, o contrato de compra e venda por parte do vendedor consiste numa obrigação de dar a coisa. Por parte do vendedor, do comprador, consiste na obrigação de entregar, de dar certa quantia em dinheiro, que a gente chama de obrigação pecuniária, tá? O contrato de prestação de serviços, o contrato de empreitada, consiste numa obrigação de fazer. E um contrato, tipo um contrato de exclusividade, tá? Em que eu, por exemplo, me obrigo geralmente o contrato de exclusividade não vem sozinho sozinho por si mesmo, é sempre junto com outro contrato, né? Em que eu me obrigo por exemplo, não prestar determinado serviço para o restante, prestar só para aquele cliente específico um determinado serviço, tá? Esse contrato vai ser, então, uma obrigação de não fazer. Nos 2 primeiros casos, então, obrigações positivas. Por quê? Porque a conduta consiste numa ação. E no outro caso, da obrigação de não fazer, uma conduta omissiva, tá? Uma conduta omissiva é uma obrigação negativa. Tranquilo? Então, sigamos. Bom, olha só. Então, o objeto imediato da obrigação, a conduta. Tá? Então, ação ou omissão. No entanto, eu quero que vocês prestem especial atenção nessa parte. Tá? No entanto, a própria conduta vai ter o seu objeto. Tá? Então, eu tenho o objeto da conduta, o objeto do objeto. Ó, qual é a conduta? Então, a minha obrigação, o Guilherme adquiriu de mim essa caneca aqui, essa caneca aqui, tá? Adquiriu de mim, sou o vendedor da caneca, tá? Eu me obrigo a quê? Ora, eu obrigo a entregar a ele o quê? A caneca. A ação de entregar é o objeto imediato da obrigação. É o objeto imediato da obrigação. A caneca, por outro lado, vai ser o objeto da conduta, o objeto a entregar, o bem da vida. Vai ser o objeto mediato da obrigação. Tá? O objeto mediato da obrigação. Tranquilo? Nem sempre isso vai ser tão fácil de a gente entender, porque uma obrigação de fazer consiste no quê? Fazer, sei lá, construir uma casa. Tá? Qual é a conduta? O construir, o quê? A casa. Tá? Tranquilo? Deixa eu botar o Ricardo aqui também, que entrou na nossa aula agora. Então, aqui, mais ou menos, eu coloquei aqui nesse quadrinho aqui que eu roubei de alguém, né? No mundo do direito também, nada se cria, tudo se copia. Né? E daí tem essa explicação. Então, o que é o objeto imediato da obrigação? A conduta, o dar, o fazer ou não fazer. Tá? E aí, o objeto mediato da conduta, então, vai ser o que responde ao dar, fazer ou não fazer o quê? Tá? Ou não fazer o quê? Certinho? Bom, essa conduta, essa prestação, tá? Ela deve ser sempre... Só um minutinho aqui, vamos... O que é aqui? Essa conduta... existe uma séria discussão, na verdade. A gente conversou na aula passada que o direito das obrigações, então o direito pessoal, ele está localizado naquele ramo do direito civil que a gente chama de direitos patrimoniais. Né? Bom, existe uma discussão no direito, de forma geral, internacional, mais especificamente no direito brasileiro,
da doutrina é se essa prestação ela precisa ser dotada de patrimonialidade. O que é a patrimonialidade? Ou seja, se ela pode ser, se ela deve obrigatoriamente ter que ser expressa num valor econômico. Ou num valor econômico imediato inerente à própria coisa, ou num valor econômico que permita a indenização em caso de descumprimento. Tá? Então, o que é a patrimonialidade? É essa ideia. Bom, ou a coisa, objeto da conduta, ela tem que ter em si um valor imediato, vamos dizer o celular, a entrega do celular seria, então, o celular seria o valor patrimonial aqui envolvido. Ou então, eu tinha que estabelecer lá uma indenização para o caso de descumprimento daquele contrato. Tá? Também uma indenização expressa, obviamente, em valor pecuniário, em dinheiro. E aí tem essa discussão na doutrina se obrigatoriamente deve haver patrimonialidade do objeto. Tá? Bom, o que acontece? A doutrina mais antiga, tá, diz que sim, obrigatoriamente a obrigação tem que constituir, né, o objeto da obrigação tem que constituir um direito patrimonial do devedor, do credor. Tá? Primeira parte da doutrina diz isso. A doutrina mais moderna, no entanto, entende de uma forma um pouco diferente. Ela entende que vão existir obrigações que não necessariamente vão corresponder a um interesse econômico do credor. Tá? E aí, geralmente, ela cita como exemplo o direito de resposta. O direito de resposta é uma obrigação decorrente de um ato ilícito. Alguém vai lá e pratica um ato ilícito, por exemplo, difama a minha honra, né? Difama a minha honra. Bom, eu vou ter direito de exigir dessa pessoa um determinado comportamento. Qual é o comportamento? Ora, fazer a retratação. Eu usei direito de resposta, mas é muito melhor falar em retratação pública. Ora, essa retratação pública, na medida que ela está tratando aqui de um direito extrapatrimonial, de um direito de personalidade, que é a honra, tá? Ela não necessariamente tem caráter patrimonial, cunho econômico. Então, o que a doutrina entende? A mais moderna. Ela entende o seguinte, ó, que não precisa corresponder a um valor econômico em si, tá? Mas ela deve ser, a prestação deve corresponder sempre a um interesse legítimo, tá, do credor. O Código Civil Português, de novo, vai nos ajudar. Ele diz assim, ó, no artigo 398, no inciso 2, o que seria o inciso 2 para nós aqui, ó, a prestação não necessita ter valor pecuniário. Pecuniário é o quê? Valor em dinheiro. Tá? Mas deve corresponder a um interesse do credor, digno de proteção legal. Então, nesse caso, o Código Civil Português, tá? Ele diz assim, olha, não precisa se expressar em um valor econômico. Beleza. Mas ao menos precisa corresponder a um interesse digno de proteção pelo direito. Que é o caso da honra de alguém, de um direito de personalidade, de privacidade. Né? E a gente pode entender melhor, então, a questão da responsabilidade civil daí, a partir disso, naquelas prestações ou naquelas hipóteses de reparação do dano, tá? Que não consiste exclusivamente em pedir uma indenização em dinheiro pelo dano causado. Por exemplo, quando eu peço para o juiz que ele determine que a pessoa que divulgou a minha imagem de forma, sei lá, tá usando, por exemplo, tá usando minha foto no perfil dele do Facebook e do Instagram, etc. Né? Eu vou lá e peço, não, eu quero que seja retirada aquela imagem lá. Né? Tem um interesse econômico imediato? Não. Tá? Mas é um interesse digno de proteção. Porque se trata da proteção da minha imagem. Tá? Show? Tranquilo? Bom, então tá. Não precisa ser expressa em valor econômico, né? Basta que seja um interesse, vou botar aqui, interesse digno de proteção pelo direito, tá? Mas ela precisa ser necessariamente, a prestação, ela deve ser sempre
lícita, possível, ou determinada ou determinável. Vocês vão lembrar disso daí, porque esses são os requisitos de validade do negócio jurídico. Tá? Lembra lá dos requisitos de validade do negócio jurídico? Artigo 104? Tá? O que o negócio jurídico, para ser válido, precisa? Precisa ter agente capaz, tá? Objeto lícito, possível, determinado ou determinável, forma prescrita ou não defesa em lei. Tá? São os três requisitos de validade do negócio jurídico, lá do artigo 104. Tá? Então, o objeto, para que uma relação obrigacional exista, ela precisa, primeiro, ter um objeto, obviamente. E esse objeto precisa ser lícito, possível, determinado ou determinável. Tá? Nós vamos estudar agora cada uma dessas hipóteses. O que é licitude, o que é possibilidade e o que é determinabilidade. Tá? Primeiro, então, a licitude. Tá? Licitude, vou botar aqui licitude, na verdade. O que é licitude? Tá? O que é licitude? Bom, se você pegar a doutrina, geralmente a doutrina vai dizer que licitude, tá, é aquilo que não é contrário, tá? O que não é contrário à lei, tá? À moral e aos bons costumes. Tá? A lei, a moral e os bons costumes. Isso seria licitude. Tá? Então vocês anotam aí: lei, moral e bons costumes. Tá? Aquilo que não é contrário à lei, moral e bons costumes. Esse é o conceito que geralmente a doutrina usa, tá? E que eu particularmente acho uma merda. Então, agora que vocês escreveram, vocês risquem para vocês aprenderem. Nossa, me afoguei. Nossa, vou morrer ao vivo aqui. Tá? Para vocês aprenderem que nem todo conceito da doutrina é bom. Tá? Esse conceito é um conceito bosta da doutrina. Tá? Por quê? Porque isso não diz nada. Tá? A gente vai ver, tá, que, aliás, esse conceito ele atrapalha na hora que a gente vai entender, por exemplo, a diferença entre ilicitude e impossibilidade jurídica. Tá? Então, licitude tem a ver com não ser sancionado na esfera do direito penal, como crime ou contravenção penal. Acabou. Vamos facilitar a vida. Se a conduta exigida do devedor, a prestação exigida do devedor, for penalizada no campo do direito penal, a conduta é ilícita. A obrigação é nula. Tá? A obrigação é nula. Tá? Então, um contrato de prestação de serviço que tenha por objeto o quê? Eu contratar alguém para assassinar outra pessoa, vai ser válido? Obviamente que não. Vejam, a conduta exigível do devedor é uma conduta nula. Aliás, tem um caso bastante interessante, já que a gente está nesse assunto, né? Em 2017, surgiu uma notícia no Conjur, acho que vocês procurarem até acham ela aí com facilidade, tá? De uma mulher que estava em depressão e tal, mas ela não tinha coragem de se suicidar. Ela deu o carro dela e mais uma quantia em dinheiro para um cara para matar ela. Tá? E ele fugiu. O cara pegou e não matou, fugiu, não pegou o carro, pegou o dinheiro e fugiu. E aí ela entrou com uma ação judicial, tá? Para pegar de volta o carro, né? E o juiz, pô, não, calma aí, eu não posso julgar isso. Esse contrato aí é um contrato nulo. Esse contrato é um contrato nulo. Nulo por quê? Ora, porque ainda que tenha um objeto, esse objeto é ilícito. Então, vai lá, vamos de novo. O cara vai lá, tipo, compra droga. Comprou droga, pá, chegou lá, pá, comprei, sei lá, cocaína. Ah, sei lá, 5 gramas de cocaína. Aí, pá, nem sei se é muito ou pouco. Cheguei lá, pá, fui cheirar e tal, era, porra, sei lá, parafina. Não, parafina nem dá pra fazer cocaína, eu acho. Trigo, tá? Pó de giz. Eu não posso ir lá no Procon reclamar. Ó, aqui, ó, pô, me enganaram, tá? Quero a restituição do dinheiro que eu paguei ou a entrega in natura da droga,
Não dá para exigir, não dá para exigir isso, porque é ilícito. É ilícito, tá? Jogo e aposta, tá? Quando se tratar aí, a gente vai fazer uma diferenciação daqui a pouco, tá? Mas o jogo e aposta, quando se tratar de jogo de azar, tá? O cassino um cassino clandestino pode me obrigar a pagar uma dívida de jogo? Não. Tá? E se eu paguei, tenho direito à restituição. Porque o contrato é nulo. Porque o objeto é ilícito. Perfeito? Então, eu acho que é mais simples a gente entender ilicitude a partir disso. Aliás, é uma coisa bastante interessante, que a gente dá esses exemplos, né? Mas tem alguns exemplos bastante práticos da vida. Se vocês fizerem uma consulta, eu agora faz tempo que eu não faço, mas se vocês fizerem uma consulta nos sites da Justiça do Trabalho, procurando jurisprudência, vocês vão encontrar, não muitas, mas algumas situações em que algumas mulheres, elas ingressam na justiça, tá? Prostitutas, assim, garotas de programa, elas ingressam com ação judicial contra as casas noturnas onde elas trabalhavam, tá? Pedindo reconhecimento do vínculo empregatício, tá? E o que diz a jurisprudência em todos esses casos? Não dá para reconhecer o vínculo, porque, vejam, no final das contas, o contrato, estamos falando de um contrato de trabalho, uma obrigação, né? Uma obrigação cujo objeto em si é ilícito. A prostituição é ilícita, professor? O senhor está falando que é ilícito? Não, não é ilícito nesse ponto. A prostituição em si não é ilícito. Mas alguém explorar a prostituição de outrem é. Aí está a ilicitude do objeto. Então não dá para reconhecer o vínculo empregatício. Objeto lícito, ilícito. Tá? Quer mais um exemplo? Esse é particularmente o meu exemplo preferido, porque causa uma certa perplexidade, tá? Perplexidade. Imaginem lá aquela situação em que você comprou um imóvel num loteamento não regularizado. Coisa mais comum que tem. Eu sempre falo, né? A gente mora em terra de italiano, sou parente italiano, né? Meus avós são meus pais, e eu, obviamente, sou descendente italiano. Italiana é uma pessoa a pior pessoa que existe com relação à terra, né? É o italiano. Ele briga de qualquer forma, qualquer centímetro que o vizinho colocou um pouquinho, 2 centímetros para frente a cerca já é motivo de uma briga gigantesca, né? E aí imagina lá o italiano que tem um imóvel de grandes dimensões, ele resolve fazer aquilo que todo mundo que tem imóvel grande hoje em dia faz: vou lotear, fazer um loteamento. E aí o cara chega lá para fazer o loteamento na prefeitura, tá? Para registrar. Ele chega lá para regularizar, ele descobre que ele tem que fazer a divisão dos lotes, claro, por óbvio, né? Tem que fazer a divisão dos lotes, tem que garantir energia, água, estradinha lá e tal. E o pior de tudo, uma parte da área tem que ficar lá como área verde, né? Uma área pública. O cara vai ficar louco. Tá? E o que ele faz aí nesse caso? Então, ele vai fazer de qualquer forma um loteamento não regularizado. E sai vendendo. Tá? Sai vendendo o contratinho, né? Aquele contratinho modelo, e sai vendendo para um monte de gente. E os caras lá com o contratinho, achando que é proprietário do lote. Né? Proprietário do lote. Aí, passa um tempo, o italiano morre, né? E aí vai lá aquele monte de filho fazer o inventário. E aí tu descobre, morreu o cara. Agora eu vou entrar, então, com uma ação, a gente chama de ação de adjudicação compulsória. A ação de adjudicação compulsória é uma ação que eu tenho um contrato de compra e venda, tá? Mas não houve, por parte do vendedor, a realização da parte dele, ou seja, a transferência do imóvel para o nome do comprador. Então, o comprador entra com uma ação e diz assim, olha, seu juiz, eu tenho um contrato de compra e venda aqui, o contrato não foi cumprido, eu paguei, o contrato não foi cumprido, eu quero que o senhor determine que o vendedor transfira o imóvel para o meu nome, ou então o senhor, por conta própria, determine que o cartório faça isso. E é muito legal, a sentença de adjudicação compulsória é uma ordem do juiz para o cartório mandando transferir o imóvel de uma pessoa, do vendedor, para a pessoa do comprador. Tá? Só que no caso de loteamento irregular, eu vou falhar com vocês na lei. Eu acho que é a 6.766, acho que é o artigo 51. Está lá
Tá lá no material de apoio, vocês vão ver na nota de rodapé, na parte que eu falo dessa parte de ilicitude, tá? O que acontece? O artigo 51 dessa lei, que é a lei da incorporação imobiliária, ele diz que é crime, não só vender, mas colocar à venda, publicizar a venda de imóvel localizado em loteamento não regularizado junto aos órgãos competentes. Ora, se é crime, aquele contrato que eu tenho com o vendedor, que tem uma cláusula em que ele se obriga a transferir, tá, aquele imóvel para mim, ele é nulo. Aquela cláusula é nula. E aí o juiz vai dizer, porra, olha, estou diante de uma cláusula nula, porque é ilícita. Tá? E aí, fico sem direito a exigir a adjudicação compulsória. Para eu poder ter direito à propriedade, eu vou ter que comprovar, então, que eu já moro lá, dependendo das dimensões, lá, há um determinado tempo, para poder exigir a prescrição aquisitiva lá da uso capião. Tudo por quê? Porque o contrato, tá, a cláusula contratual, aquela obrigação, ela é contrária ao direito. Professor, tá? Oi, por favor. No caso, ele não pode pedir a restituição do dinheiro da quantia dada. A restituição, na medida que o contrato ele é nulo, né? Ninguém pode se beneficiar da própria torpeza, né? É uma regra geral de direito. Então, o que eu posso fazer? Eu posso sim dizer, ó, seu juiz, então tá, beleza, vamos declarar a nulidade do contrato, tá? Eu devolvo o imóvel, que na verdade nunca foi proprietário mesmo, mas eu quero a restituição do dinheiro. Né? O problema é que depois, isso geralmente já está morando lá um tempo no imóvel, já fez investimento, já montou uma casa e tal, né? E geralmente quem vendeu, às vezes, também nem tem dinheiro para te indenizar, né? Com a devolução do dinheiro. Perfeito? Perfeito. Então, vejam, a coisa mais complexa do que a gente imagina, né? Na realidade. Por isso que eu digo que direito das obrigações é sempre importante a gente saber, porque no final das contas a gente, pelo menos a gente aprende alguma coisa assim que vale para a vida, né? Então, olha só, segunda necessidade, tá, é que o objeto seja possível. Então, é possibilidade aqui, tá? Esse objeto ele tem que ser possível física e juridicamente. O fisicamente é muito fácil de a gente entender, tá? Por exemplo, sei lá, um contrato em que alguém se obriga a realizar 10 voltas em torno da Lua, a pé, ainda por cima. Esse contrato, essa cláusula contratual, essa obrigação, essa prestação, essa conduta que foi assumida pelo devedor, tá? Ela é impossível fisicamente ser realizada. Por quê? Porque ela desafia, ela contraria, não mais, vamos dizer assim, as leis do homem, mas a lei de Deus, a lei da natureza. Não tem como o cara fazer isso. Pavimentar uma estrada aqui à Lua. Entregar o pote de ouro no fim do arco-íris para o credor. Todas essas condutas, elas são condutas irrealizáveis, impossíveis de ser realizadas. Por quê? Porque desafia a própria lei da natureza, a física. Tá? Obviamente que obrigações que tenham esse tipo de prestação, tá? Elas vão ser impossíveis juridicamente e essas cláusulas serão nulas, tá? Agora, a impossibilidade jurídica já é mais interessante, tá? A impossibilidade jurídica, tá? Ela diz respeito, tá, a algo que é proibido, é vedado pelo direito, mas que não corresponde exatamente, não tem exatamente uma sanção penal em si. A conduta em si não é penalmente reprovável. Até pode ser, mas ela não é imediatamente reprovável. Vou explicar, do ponto de vista do direito penal. Vou explicar uma coisa bem simples. Olha só. Adquirir um imóvel da administração pública. Eu quero adquirir um imóvel da administração pública. Então, o município de Criciúma
coloca à venda um imóvel. Tá? O artigo 17 da Lei 8.666, tá? Ele diz o seguinte, tá? Para que a compra e venda de um imóvel público seja válida, tá? Necessariamente ela tem que ser precedida de licitação. Tá? Licitação. Tá? E eu fui lá e comprei sem ter participado da licitação. Tava lá, o município estava ofertando. Eu fui lá e comprei. Ou eu vendi lá um monte de caneta para o município, tá? Sem ter licitação para isso, ou justificativa para dispensa de licitação. Meu, eu não pratiquei um crime em si. O gestor até pode ser responsabilizado, né? Mas eu não. Desde que eu não tenha agido com culpa ou dolo. Tá? Aliás, com dolo. A administração pública não tem crimes que sejam primeira culpa. Me fugiu agora o nome desse tipo de crime. Crime próprio, eu acho. Bom, o fato é que eu não vou ser sancionado do ponto de vista do direito penal, tá? No entanto, essa conduta, essa prestação, ela vai ser declarada nula porque ela é impossível juridicamente de ser realizada. O direito veda. Veda que haja uma compra e venda, um contrato de compra e venda com a administração pública que não tenha previamente sido submetido a um processo licitatório ou, pelo menos, uma justificativa expressa da sua dispensa. Vocês entendem, então, a diferença entre ilicitude e impossibilidade jurídica? Tá? A ilicitude, a própria conduta, consiste num crime. Na impossibilidade jurídica, não. O que eu tenho é algo que o direito diz, olha, não pode fazer desse jeito, mas não aplica uma sanção imediata no campo da esfera penal. Tá? E aí, então, se eventualmente eu comprei esse imóvel da administração pública e paguei por ele, obviamente vai ser declarado nulo aquele contrato, aquela obrigação, eu vou receber meu dinheiro de volta, mas não vou ter mais direito sobre o imóvel. E por fim, tá? A gente tem a determinabilidade. Tá? Eu detesto falar visibilidade. Determinabilidade. Ah, não, só faltou falar daquele originário superveniente. Eu tinha anotado aqui para explicar para vocês isso. Isso vai ter mais importância daqui a pouco mais, tá? Mais na frente. Mas a gente tem que entender que às vezes a impossibilidade, tá? Ela é originária ou ela é superveniente. A impossibilidade que torna nula uma obrigação é a impossibilidade originária. É quando algo já é impossível física ou juridicamente, tá? Antes do contrato ter sido estipulado. Tá? Então, eu vou vender para o William, que aparece aqui para mim na tela, tá? Vou vender para o William e entregar para ele algo que é irrealizável já desde o início. Eu prometi para ele um carro que não existe. Como é que eu vou entregar um carro que não existe? Impossível fisicamente desde o início da obrigação. Tá? Agora pode acontecer da prestação se tornar impossível depois que o contrato já foi pactuado, mas enquanto ele não foi cumprido ainda. Então, eu me obriguei com o William de entregar para ele este celular aqui. Aqui, ó, no momento que a gente pactua, esse celular existe. É possível cumprir a obrigação. Só que eu vou entregar para ele amanhã. E na hora que eu estiver saindo aqui do meu escritório, hoje, agora, sei lá, alguém vai lá e furta esse celular de mim. Rouba esse celular de mim. Aquela prestação que até a hora que eu saí do escritório ainda era possível de ser realizada, agora não é mais. Aí a gente está diante de uma impossibilidade superveniente. Obviamente que ela não leva à nulidade do contrato. Ela vai ter algumas consequências específicas. Tá? Pode ser que eu também deixe o celular cair no chão, quebre ele. De mil formas que eu não posso mais remontar ele, nem consertar. Impossibilidade superveniente. Após a realização do pacto,
do acordo, vamos dizer assim, mas anterior ao cumprimento. Perfeito? Então, a única que leva à nulidade é a impossibilidade originária, aquela que antecede o pacto. Alguém queria perguntar alguma coisa aí? Gente, fica à vontade de perguntar, né? Por favor. Buenas. Determinabilidade. O objeto da prestação, ele tem que ser determinado, ou ao menos determinável. Determinado ou ao menos determinável. O que é um objeto determinado? É aquele que eu sei exatamente, tá, qual é a conduta e qual é o objeto da conduta. Então, como eu disse, me obriguei com o William de entregar para ele este celular. É este celular, não é qualquer outro celular. É este celular aqui. Tá? Agora, eu posso ter algumas situações, e a gente vai ouvir falar nisso, é a obrigação de dar coisa incerta, em que eu me obrigo com o celular, me obrigo com o William, tá? A entregar para ele um celular. Qual celular? Não esse daqui necessariamente, mas um celular. Nesse caso, obrigação de dar coisa incerta, eu tenho um objeto que ele é determinável. Ele é determinável por quê? Porque agora, tá? Ele é indeterminado. O William não pode dizer qual é o celular que vai responder pela obrigação. Mas, posteriormente, vai ter que ter um momento que a gente chama de concentração do débito, tá? Em que, concretização do débito, na verdade, em que há uma escolha, tá? E aí, aquele celular que era um objeto indeterminado torna-se um objeto determinado. Você vai lá e comprou um carro na concessionária. Tá? E isso pode ser bem específico. Você vai lá e comprou um carro na concessionária. Tá? Tá lá o carro na mostra. Posso falar melhor? Tá lá. Não é o carro que tu vai comprar, mas é o mesmo modelo, a mesma cor, tá? A mesma marca. Todas as especificações estão lá, naquele carro que tu estás vendo. Mas não é aquele carro que vai ser entregue para ti. Vai ser outro. Ora, enquanto o teu carro efetivamente não chegou, o teu objeto ele é determinável, ele não é determinado. Só quando o teu carro chegou lá e tu vai pegar ele, e daí tu já sabe qual é o chassi dele, o Renavan, etc., né? Aí é que eu vou estar diante de um objeto determinado. Consegui me deixar claro aí, nessa situação? Tranquilo? Sim. Isso daqui a gente vai trabalhar melhor depois, mais na frente. O que eu não posso ter é um contrato em que o objeto é absolutamente indeterminado e não vai ser determinado nunca. Porque eu vou estar diante de um contrato nulo. Imagina lá um contrato. Desses contratos, tem muito contrato desses aí que já vem pronto e ficam aquelas espaços para preencher o nome das partes, o objeto do contrato, né? Assim, tá lá pronto. Vamos pegar um contrato de locação. E a gente pega lá um contrato de locação e o espaço onde devia estar o preço da locação, o valor do aluguel, então, ficou em branco. Eu e o Patrick assinamos o contrato, eu, locador, o Patrick, locatário, assinamos o contrato, tá? Só que depois, quando a gente vai ver, vai verificar, tá? No contrato não tem preço estipulado para locação, para o aluguel. Eu estou diante de um contrato com objeto indeterminado. Tá? Esse contrato, obviamente, vai ser nulo. Tá? Esse contrato, obviamente, vai ser nulo. Tá? Beleza? Claro, nada impede que eu vá lá, eu e o Patrick, vamos lá e preenchemos posteriormente, né? Mas, desde que eu e ele não reclame disso daí. Mas essa é a ideia de objeto indeterminado. Bom, o terceiro elemento, tá? O terceiro elemento da obrigação é o elemento abstrato, imaterial ou espiritual. Eu vou ser sincero para vocês que eu não gosto muito dessa nomenclatura de elemento espiritual. Me lembra um pouco assim, sei lá, me parece, me remete ao, sei lá, o Evangelho segundo Allan Kardec, essa coisa assim,
espiritual, né? Eu prefiro tratar ele como objeto imaterial ou... Legal, posso botar um quadro aqui também, né? Objeto imaterial ou abstrato, tá? Então, o que é o elemento abstrato ou imaterial? Já conto aqui para vocês. Anota aí, ó. Então, vamos primeiro fechar aqui. Então, o nome desse elemento vai ser vínculo jurídico. Vínculo jurídico. Tá? E o que é o vínculo jurídico? O vínculo jurídico é o liame. É o liame. Liame. L-I-A-M-E. Que liga os sujeitos. É o liame que liga os sujeitos. Possibilitando ao credor exigir uma conduta do devedor. Possibilitando ao credor exigir uma conduta do devedor. Tá? Esse é um conceito do Álvaro Villaps de Azevedo. Olha só. Então, o que é o vínculo jurídico? É aquilo que torna obrigatório o cumprimento da obrigação. É aquilo que torna... desculpa a redundância, né? Obrigatório o cumprimento da obrigação, mas tá? O cumprimento da prestação, então. Tá? É aquilo que une essas duas partes, credor e devedor, tá? Ao cumprimento da prestação. A possibilidade de exigir do devedor a prestação, a realização da prestação, a ação ou omissão estabelecida na obrigação. Tá? Bom, duas teorias, basicamente, tentam explicar qual é a natureza desse vínculo jurídico. A primeira teoria, tá, é essa teoria ali que a gente chama ali de teoria unitária, monista, ou então também pessoalista. Gente, eu agora preciso de um pouco mais de atenção de vocês. Eu sei que a gente já está um tempo de aula que já começa a dar aquela canseira, vontade de ficar olhando o celular, tá? Mas essa é a parte um pouco mais abstrata da nossa aula. Não por acaso, esse trata do elemento abstrato também, tá? Bom, essa teoria pessoalista, mas é importante, ela vai explicar bem depois, vai ter uma função muito importante a gente entender esse elemento abstrato, tá? Então, essa teoria unitária, monista e pessoalista, tá? Ela diz o seguinte, que a obrigação, tá? Ou que o vínculo obrigacional, vou até botar aqui, ó, é o direito a uma atividade humana, tá? Então, basicamente, o que essa teoria unitária, monista ou pessoalista diz é que o vínculo jurídico consiste no direito de exigir de outrem, o devedor, tá? A realização de uma prestação, uma ação ou omissão. Tá? Essa é a ideia por trás dessa teoria. No entanto, tá? Essa teoria ela sofre vários tipos, na verdade, de críticas. Tá? Por quê? Tá? Porque ela explica pelo menos uma parte da obrigação, uma parte do conceito de obrigação, que é o direito de exigir de outrem a realização de uma prestação. Beleza, isso é verdade. Só que ela não enfatiza um segundo elemento que é fundamental para o conceito de obrigação, e que a gente já falou lá, quando a gente diferenciou o dever social do dever jurídico, tá? Qual é esse elemento? A sanção. A consequência do não cumprimento. A sanção é um elemento essencial para que a gente possa dizer, tá? Que estamos diante de uma obrigação jurídica. Tá? Porque é ela que coage o devedor ao cumprimento. E aí, então, vai vir essa segunda teoria, que é a teoria binária, dualista ou mista, que vai dizer o seguinte,
tá? Por isso teoria dualista ou binária. Que a obrigação, o vínculo obrigacional, não a obrigação em si, mas o vínculo obrigacional, ele é dividido em dois elementos, tá? Um primeiro elemento, a doutrina que criou, foram dois caras. O cara que criou essa teoria pessoalista aqui foi o Savigny, que era o Carl Friedrich von Savigny, que era um civilista alemão, e essa daqui foi criada por dois alemães, tem o Brins e o Alois Brins e o Otto von Guercke. Tá? Os caras que elaboram essa teoria, deixa eu só dar um negócio aqui, gente. Os caras que elaboram essa teoria, então, dualista, eles vão dizer o seguinte, olha, a obrigação, ela é formada por o vínculo obrigacional é formado por dois elementos, dois subelementos, vamos dizer assim. Ó. Um elemento eles chamam de Schuld, tá? A Schuld, tá? Que os latinos, os romanos, chamavam de debitum. E que comumente no Brasil, tá, se escolheu chamar de débito. Não é unânime não é pacífica essa tradução, mas geralmente se fala em débito. O que é o débito? O débito, tá? Débito é justamente, tá, o dever do devedor em cumprir a obrigação, em realizar a prestação. Então, o débito ele corresponde basicamente àquela primeira situação, tá, que era o direito a uma atividade humana. Tranquilo? Beleza? Então, débito é o quê? Débito é o dever de realizar uma prestação. Ó, você pode pensar isso no seu dia a dia, tá? Você tem um débito com alguém, você tem que fazer o quê? Ora, você tem que realizar um determinado, por exemplo, um pagamento de uma dívida. Você está em débito. Você tem o dever de realizar uma prestação, uma conduta, que é pagar, né? Entregar a quantia em dinheiro para o credor. Né? O débito, tá? Ele corresponde, do ponto de vista do credor, ao crédito. E a gente vai já deixar claro. O que quer dizer que eu tenho crédito com alguém? Quer dizer que eu tenho direito de exigir de alguém um determinado comportamento, uma determinada atividade. Perfeito? Então, ó, débito é o quê? Schuld, tá? Schuld, debitum, tá? É o dever do devedor em realizar, tá, determinada atividade, determinada conduta estabelecida no contrato ou na lei. A gente chama de elemento não coativo da obrigação. Por que é um elemento não coativo da obrigação? Porque ele tem liberdade para decidir se ele realiza, o devedor tem liberdade de decidir se ele realiza ou não a prestação. Ele tem esse direito. Por isso, é um elemento não coativo. Ainda que ele tenha se obrigado, existe uma autonomia, uma relativa autonomia da vontade, tá, do devedor em não cumprir. Bom, mas daí o que garante o cumprimento dessa obrigação? O que garante o cumprimento dessa obrigação é o que esses mesmos caras ali, esses mesmos alemãos, vão chamar de a Haftung, ou a obligatio, ou a responsabilidade. O que é a responsabilidade, gente? O que é a responsabilidade? A responsabilidade, a Haftung, ela é, vejam só, um momento de a gente entender, né, uma coisa que a gente usa, uma palavra que a gente usa muitas vezes no nosso dia a dia. Responsabilidade é o que? É a consequência. A consequência do não cumprimento da obrigação. Então, se o cara vai lá, tá, e não realiza o débito, recai sobre ele uma determinada sanção, uma determinada consequência.
Essa consequência é a responsabilidade. Aí vocês podem entender depois o que é a responsabilidade contratual. O que é a responsabilidade contratual? Ora, são as consequências jurídicas do não cumprimento de um contrato. Tá? Essa responsabilidade, ela é, só para deixar vocês claros, então a gente entender que às vezes as raízes dos termos são importantes, né? Schuld, né? Corresponde a culpa em alemão, é débito e também é culpa em alemão, né? E a Haftung vem de Haft, né? Que é alguma coisa parecida com prisão, acho que significa prisão, né? E deriva de Haften, que é estar preso, né? Estar vinculado, quer dizer, a consequência. Tenho culpa, sou preso, né? E é muito engraçado porque, ao contrário do que a gente pode imaginar, aqui uma digressão, esses conceitos do direito civil, eles não são derivados do direito penal. Na verdade, é o contrário. O direito penal foi buscar, nesses conceitos do direito civil, que são muito mais antigos, tá? A ideia de culpa e responsabilidade, culpa e prisão. Né? Não que não houvesse culpa e prisão também no direito penal, mas esses termos, tá? Eles acabaram, decorreram do direito civil, não do direito penal. Tá? Então, assim, não cumpro a obrigação, tenho o dever de cumprir a obrigação. Não cumpro o débito, respondo, sofro a consequência jurídica do não cumprimento. Tá? Tranquilo? Essa consequência jurídica, ela vai ser sempre uma consequência, uma sanção patrimonial. Por isso a gente vai dizer que essa responsabilidade, ela vai ser responsabilidade civil patrimonial. Patrimonial por quê? Vejam, quem é que responde pelo não cumprimento de uma obrigação? Quem é que responde pelo não cumprimento de uma obrigação? Você pode estar falando assim, o devedor. Professor, é o devedor que responde. Agora, se vocês forem olhar o artigo 391 do Código Civil, que é o que fala do inadimplemento, ou o artigo 389 do Código de Processo Civil, que fala sobre a execução forçada, tá? Os dois artigos vão dizer o seguinte, tá? Pelo inadimplemento da obrigação, responde todo o patrimônio do devedor. Olha só, responsabilidade patrimonial é isso, gente. Tá? Quem responde não é o devedor, não é a pessoa do devedor. Quem responde é o patrimônio dele. Tá? Quem responde é o patrimônio dele. Tá? E aí isso resolve uma pergunta que muita gente faz, vocês todos se fazem de vez em quando. Professor, se o devedor morre, o contrato está encerrado? Se ele legou patrimônio, não. Se o William tomou dinheiro, se eu tomei dinheiro, quer dizer, peguei dinheiro emprestado do William, tá? Morri antes do pagamento, quer dizer que extinguiu a obrigação? Não. Por quê? Porque ele vai ter direito de exigir, tá, o pagamento dos meus herdeiros na medida do patrimônio que eu legar para eles, que eles herdarem. Por quê? Porque não é a pessoa que responde pelo débito. Não é a pessoa que sofre as consequências do não cumprimento da obrigação. Quem responde é o patrimônio dela. Está lá no artigo 391. Pelo inadimplemento, pelo descumprimento da obrigação, responde todo o patrimônio do devedor. Esse artigo tem duas mentiras, na verdade. A gente vai ver lá na frente, porque, primeiro, tem situações em que terceiros vão responder, a gente vai falar logo em seguida, pela dívida do devedor. Né? E tem situações também, existem bens que são impenhoráveis. Então, tem parte do patrimônio do devedor que não vai responder pela obrigação. É aquilo que a gente chama de bens impenhoráveis, por exemplo, a poupança até 40 salários mínimos, o salário, né? Os bens necessários ao exercício de profissão, esses bens aí não respondem pelo inadimplemento. Mas a regra é que o bem responde, o patrimônio responde. Alguém de vocês consegue pensar uma exceção para isso? A prestação alimentícia. Parte da doutrina diz que a prestação alimentícia, o débito de prestação alimentícia, ele corresponde a uma responsabilidade pessoal ainda no direito brasileiro.
Tá? Por quê? Porque o devedor responderia, né, com a sua liberdade pelo débito da prestação. Tá? Outra parte da doutrina entende que não se trata de uma responsabilização pessoal, mas apenas uma sanção, não exatamente uma sanção, mas uma forma de coagir o devedor a pagar. Porque no final das contas ele continua, mesmo sendo privado da sua liberdade, ele continua devendo. Né? Então, eu fui preso lá 90 dias, lá. Pouco importa, o débito continua existindo. Não existe mais meios de eu ser de eu ser preso novamente por aquele mesmo débito. Só posso ser preso uma vez pelo mesmo débito. Tá? Mas eu continuo devendo. Tá? Não extingue a dívida. Então, uma parte da doutrina diz que isso daqui não corresponderia a uma responsabilidade pessoal. Né? Lá no direito romano, acho que até falei para vocês na aula passada, não sei se falei também. No direito romano, não. Quem respondia era o próprio devedor. Não pagava uma dívida para ver o que acontecia. Tu era preso. Na verdade, tu era morto. No direito romano arcaico, o credor tinha direito de matar o devedor. Se não pagou com inadimplente, né? Mata. Na época, com certeza, ninguém se preocupava em criar SPC ou Serasa, né? Não tinha nem como fazer. E tinha uma história tem um negócio muito bizarro, né? Vocês vão estudar aí concurso de credores, é quando alguém deve para mais de uma pessoa, né? E daí tem um concurso de credores e tem até um livro que o corpo, o que acontece? Em casos do cara dever para várias pessoas, todos eles podiam chegar lá e matar aquele cara e cada um levar uma parte do corpo para si, né? De lembrancinha, tá? Do devedor que não pagou a obrigação. E aí daí podia exigir um resgate, vamos dizer assim, da família para devolver o corpo, parte do corpo para a família. Jeito romano. Depois saiu da ideia de morte, foi para a escravidão, depois de um tempo veio a prisão civil, né? E até que finalmente, então, a responsabilidade hoje é patrimonial. Tá? Então, o vínculo jurídico, basicamente, ele é formado, e essa é a teoria que é adotada na maior parte das vezes pela doutrina, tá? O vínculo jurídico é formado por esses dois elementos, a Schuld e a Haftung, o débito e a responsabilidade. Tá? Beleza? Tranquilo? Entenderam aqui? Tá? Bom, agora vai chegar uma parte aqui que é importante, tá? Olha só. Então, a regra, tá? A regra é o seguinte. Ó, quem deve, responde. Tá? Essa é a regra. Quem tem o dever de cumprir a obrigação, sofre e responde pelas consequências do não cumprimento. Tá? Essa é a regra. São as exceções à regra, no entanto, que vão comprovar para a gente, tá, que esses dois elementos não são uma coisa só. Por quê? Porque eu vou ter situações em que alguém tem a Schuld, mas não tem a Haftung, ou seja, tem o débito, mas não tem a responsabilidade. E eu vou ter situações em que alguém tem a Haftung e não tem a Schuld, que tem a responsabilidade, mas não tem o débito. Tá? Essas duas situações vão ajudar a gente a entender, então, que o vínculo jurídico é formado por dois elementos que são complementares entre si, tá? São complementares entre si, sem dúvida nenhuma, mas que pode aparecer obrigações em que eles não estão conjuntamente juntos, que não são juntos, tá? O que prova que são elementos autônomos um em relação ao outro, tá? Então, eu tenho situações em que alguém, eu não botei aqui, não botei, tá? Tem débito sem responsabilidade e tem quem tem responsabilidade sem débito. Eu vou começar com débito sem responsabilidade porque é o mais incomum. Mais incomum no sentido de que vocês verificariam vocês têm menos exemplos de débito sem responsabilidade. Olha só. O artigo 814 do Código Civil, eu vou tentar lembrar dele de cabeça. Diz assim, ó: as dívidas de jogo e aposta não obrigam a pagamento. As dívidas de jogo e aposta não obrigam a pagamento.
Agora, a parte final, eu me esqueci o termo correto. No entanto, não se pode, tá, pedir de volta, estou traduzindo, não se pode pedir de volta aquilo que espontaneamente se pagou. Dívida de jogo não obriga o pagamento. No entanto, não se pode pedir de volta, tá, o que espontaneamente se pagou. Então, eu e o Cleiton apostamos, tá? Eu e o Cleiton apostamos que, será que semana passada fizemos isso, antes da final da Champions, tá? Nós apostamos que, eu apostei com ele que o Neymar ia fazer 3 gols, tá? Contra o Bayern, tá? O Neymar ia fazer 3 gols contra o Bayern e o PSG ia ser campeão. Apostamos, botamos lá R$100. Eu botei R$100. Ele botou 100, beleza. Bom, chegou o resultado, eu obviamente perdi a aposta. O que esse artigo 814 está falando no código é o seguinte: olha, o Cleiton não pode me obrigar a pagar. O Cleiton não pode me obrigar a pagar. No entanto, se eu vou lá e pago espontaneamente, tá? Se eu vou lá e pago espontaneamente, tá? Esse pagamento que eu fiz é válido. E eu não posso mais pedir de volta o que eu paguei. Isso é uma obrigação, tá? Em que eu tenho o débito, mas eu não tenho a responsabilidade. Eu tenho o dever de cumprir a obrigação. Eu moralmente me obriguei com o Cleiton de efetuar o pagamento. Só que ao Cleiton não assiste nenhum tipo de meio jurídico de me forçar o pagamento. Débito sem responsabilidade. A gente chama isso de obrigação natural. Tá? Obrigação natural. O Código Português também tem um conceito de obrigação natural, que eu vou ler aqui, está no 402. Olha só, ele diz assim, ó, a obrigação diz-se natural quando se funda num mero dever de ordem moral ou social, cujo cumprimento não é juridicamente exigível, mas corresponde a um dever de justiça. O 814 é assim. Vocês querem ver um exemplo mais comum ainda de obrigação natural? Dívida prescrita. Vocês todos aprenderam o que é prescrição. Está recente na cabeça de vocês. Tá? A prescrição fulmina o exercício de direito, mas ela não fulmina o direito. O direito continua existindo. Então, eu tomei lá do Patrick, tá, R$1.000 emprestados. Eu prometi que eu ia efetuar o pagamento desses R$1.000 amanhã, então dia 27 de agosto de 2020. Tá? O Patrick lembra que tem esses R$1.000 por aqui, só que ele não se preocupa que que amanhã eu não paguei ele. E ele pega o contrato e guarda numa gaveta. E esquece. Tá? Ele esquece desse contrato. No dia 28 de agosto de 2025, ou seja, daqui 5 anos, o Patrick se dá conta que eu devo R$1.000 para ele. E aí ele envia para mim uma notificação me exigindo o pagamento. O que eu vou dizer para ele? Devo, não nego, não vou pagar nem quando puder. Por quê? Porque a dívida do Patrick está prescrita. O crédito para Patrick está prescrito. Por quê? O artigo 206, parágrafo 5º, inciso 1º do Código Civil, ele fala o quê? Que prescrevem 5 anos, as dívidas constantes de instrumento público ou particular. Contrato. No entanto, se eu falei para vocês que o que a prescrição fulmina é a possibilidade de exercício do direito e não o direito, eu posso dizer tranquilamente, o débito, o dever de cumprir a obrigação de pagar os R$1.000, eu tenho. No entanto, eu não tenho responsabilidade. Eu não vou sofrer consequência jurídica e patrimonial em caso de descumprimento daquele débito que eu tenho. Tranquilo? Patrick, ficar sem os R$1.000. Tá? Dívida prescrita. É o 814.
182. Deixa eu pegar aqui, calma aí. Ó, artigo 882. Não se pode repetir. Repetir quer dizer pedir de volta. Tá? Repetir. Ação de repetição de indébito é a ação em que eu peço de volta o que eu indevidamente paguei. Tá? Não se pode repetir o que se pagou para solver dívida prescrita. Tá? Ou cumprir obrigação judicialmente inexigível. Tá? Isso é o que a gente chama então de obrigação natural. Obrigação natural é uma obrigação em que existe débito, mas não existe responsabilidade. Existe um dever a uma atividade, tá? Mas não existe sanção, não existe consequência jurídica em caso de descumprimento desse dever. Tá? Então é alguém que deve, mas não responde. Tá? Esses são os dois casos de obrigação natural no direito brasileiro, tá? A dívida de jogo e a dívida prescrita. E outra coisa também, para a gente apontar, né? Nem toda dívida de jogo é inexigível. É obrigação natural. Tá? Por quê? Porque os jogos lícitos, tá? Os jogos lícitos, esses daí que a gente tem regularizados, por exemplo, a Caixa, a Mega Sena, por exemplo, né? São exigíveis, né? É uma aposta, mas regulamentada em lei. Então, ninguém vai acreditar que se eu chegar lá na Caixa Econômica Federal com o negócio da Mega Sena lá, que me fugiu, o bilhete da Mega Sena, tá? Ganhei, mostrei que eu ganhei, que acertei todos os números. Se o gerente disser assim, não vou pagar, porque é dívida de jogo, eu tenho como buscar judicialmente o cumprimento dessa obrigação. Entro com uma ação judicial e mando o banco pagar. E, por outro lado, o jogo ilícito, esse jogo de azar, que não é o caso da minha aposta do Cleiton, que é o jogo, vamos dizer assim, de amizade. Me fugiu agora o termo, gente. Oh, meu Deus. Jogo lícito, jogo ilícito, jogo... Bom, daqui a pouco eu lembro do nome, mas vocês entendem. É um jogo que não é costumeiro, a gente não faz toda hora, não é organizado, tá? Esse jogo é obrigação natural. Agora, o jogo ilícito, eu não posso pedir de volta o que eu paguei, tá? E, ao mesmo tempo, o credor não vai ter direito de manter o dinheiro se tratar de, por exemplo, aposta em rinha de galo. Tá? Aposta em rinha de galo. Tá? Por quê? Porque, nesse caso, o objeto é ilícito. Professor, mas quer dizer que se o objeto é ilícito ali, volta tudo ao status quo ante? Veja só que interessante, né? Se eu apostei em rinha de galo, perdi dinheiro, tá? E paguei, eu posso, obviamente, pedir a nulidade do contrato, tá? Por ser um objeto ilícito, mas eu não tenho direito de pedir de volta o dinheiro que eu paguei para cobrir a aposta. Tá? Porque como se trata de um objeto ilícito, olha o que diz o artigo 883. Não terá direito à repetição então devolução, aquele que deu alguma coisa para obter fim ilícito, imoral ou proibido por lei. Não terá direito à repetição. Tá? Não terá direito à devolução. Aí vai para a instituição de caridade, esse tipo de coisa que o juiz determina. E por fim, gente, e vai ser por fim mesmo, que eu tô cansado agora, e cansa mais, né, a aula pelo computador do que a aula pessoal. Vamos falar da hipótese que tem responsabilidade sem débito. Alguém que tem Haftung sem ter a Schuld. Quem é que responde sem dever? Imagina lá, tá? Imagina lá. Não, eu não vou contar a história toda porque a história é muito longa e a gente vai cansar aqui. Vou atrapalhar a vida de vocês. Tá? Ou conta a história? Não sei. Tá, conto. Não tem a mesma graça porque não vai ter, não tem a imagem de vocês e tal. Mas assim, ó, pensa lá, sei lá, o Tício. O Tício, ele sonha a vida inteira numa coisa, tá? Ele queria morar em Florianópolis.
gurizão, 18 anos de idade e tal, né? Ele quer morar em Florianópolis, tal. E aí, de repente, ele consegue realizar o sonho dele, porque ele passou no vestibular, tá? Para filosofia. Agora não precisa mais de vestibular, né? Para o Enem. Para filosofia na Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Então, o Tício está lá, feliz e contente, vai morar em Florianópolis. Ele nem queria filosofia, ele só queria morar em Florianópolis, para sair de casa e ficar morando lá em Florianópolis. A praia, Joaquina e tal. Bom, o Tício, de repente, depois da felicidade, da euforia, ele se dá conta que ele tem um problema objetivo para resolver. Ele precisa de um apartamento para morar em Florianópolis, né? E ele tem pouco dinheiro. E aí ele começa a andar de um lado para o outro, lá em Florianópolis, até que lá na Serrinha, na frente do Bar do Pedrão, tá? Ele acha o apartamento que se encaixa direitinho no caso dele. Ele gosta do apartamento kitnet, pequenininho, 500 pila de aluguel, 100 pila de condomínio. Dá para fazer negócio. Dá para fazer negócio. Né? E ele vê que é melhor ainda. Aluguel direto, locação direto com o proprietário. Liga para o proprietário, tá o Smart de se encontrar, né, no shopping. Aí chega lá, né? Tá lá, o proprietário é o Caio. Não, é o Mévio. É o Mévio. O proprietário do imóvel é o Mévio. Tá? Gerente aposentado do Banco do Brasil. Daquele que tem um monte lá em Florianópolis, né? Cheio de dinheiro, que investiu num monte de imóvelzinho para alugar e tá vivendo disso. Senhorzinho já de cabelo branco e tal. Marco de se encontrar, então, num café lá em Florianópolis e de repente o Mévio olha o Tício chegando. É Tício, tá, gente? Não é Tício. Tício é outra coisa. Tá? Olha o Tício chegando. Bermuda das cores da Jamaica. Cabelo dreadlock. Aquele que não lava mesmo, não é estilo. Tá? Camiseta vermelha, Che Guevara. Ai que endurecer pelo sem perder a ternura jamás. Tá? Chinelo de dedo havaiana. Tá? Daquele antigo mesmo. Virado ao contrário. Juntado a prego, as tiras com a sandália. Tá? Um estranho cheiro, tá? Que o Tício jura que é incenso. Tá? O Mévio olha para aquela figura ali e diz: vou me fuder. Eu não posso falar isso no vídeo, né? Vou me ferrar. Vou me ferrar. Tá? Vou me ferrar. O que ele vai pedir para que... o que ele vai pedir para garantir que o Mévio pague, que o Tício pague o contrato? O que costumariamente a gente faz quando a gente está diante de um contrato de locação e a gente quer que aquele contrato de locação seja cumprido? A gente pede o que a gente chama de fiador. Fiador. No caso do Tício, o fiador dele vai ser o Caio. Estudante de medicina, tá? Passou mãe dentista, pai médico, passou no vestibular, o pai já deu uma BMW para ele. É parceiro de negócio do Tício na venda de incenso, né? Na venda de incenso. E o Caio vai lá e se oferece para ser fiador. Então, se o Tício não efetuar o pagamento dos aluguéis, quem é que vai ter que pagar? Quem vai ter que pagar é o Caio. Vejam, o Caio é um cara que vai responder pelo débito sem ter o débito. Porque o fiador não está obrigado a pagar o aluguel. Não é dele essa obrigação. A obrigação é de quem? A obrigação do locatário, a obrigação é de Tício. Mas se o Tício não paga, quem responde é o fiador. Gente, por isso que o nome jurídico, vou até voltar aqui, ó. Por isso que o nome jurídico do fiador, ó, é esse daqui, ó. Otário. Tá? O nome jurídico do fiador é otário. Por quê? Porque o fiador é o cara que responde sem dever. Tá? Responde sem dever. Então, é um caso típico de responsabilidade sem débito. A partir dessa distinção, então, a gente consegue ver que responsabilidade e débito são elementos absolutamente autônomos do vínculo jurídico. Tá? No entanto, uma obrigação em que o vínculo jurídico não seja constituído pelos dois elementos, tá? Vai ser uma obrigação incompleta, imperfeita.
Porque ou ela só tem débito, ou ela só tem responsabilidade. Ou alguém responde sem dever, ou alguém vai estar obrigado sem responder. Tá? E eu acho que era isso, para termos de aula. Eu queria até falar um pouquinho mais, mas são mais de 2 horas aí de aula. E aí, então, a gente deixa para a próxima aula a parte de fontes e princípios. Certinho, gente? Alguma dúvida? Hoje vocês estão menos interagindo menos do que da outra aula. Né? Mas não tem problema, faz parte, é bom também. Entendi, professor. Ô, Joana, que bom. Então, assim, ó, vamos conversando aí pelo WhatsApp agora, quem tiver dúvida, então, né? Queira mandar mensagem, eu vou tomar uma cerveja, vou cortar a gravação aqui, tomar uma cervejinha, né? Porque final de aula a gente tem que descansar um pouco.